Esse é o Cordeiro de Deus. Qual é a nossa missão? Ver Jesus e falar para os amigos, para os familiares, para os parentes, para os inimigos, para todos. Vejam, vejam, vejam. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados irmãos, nós já oramos. Eu quero convidar você agora a olhar para a Bíblia, tá? Olhem para a palavra de Deus. Atos capítulo 9, versículo 31. A versão que eu vou usar é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Eu gostaria que você olhasse outra vez comigo. Nós vamos destacar algumas palavras aqui. A Bíblia diz: a igreja passava por um período de paz. Grifa aí a palavra paz. Diga assim, paz. Glória a Deus. Em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava. Sublinha aí a palavra edificava. Diga comigo, edificava. E diz também, encorajada pelo Espírito Santo. Grave essa palavra, encorajada. Diga assim, encorajada. E diz também, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Grave a palavra crescia, diga crescia. E a outra palavra, repita comigo, temor do Senhor. Aleluia. Algumas palavras que nós estamos destacando aqui. Nas últimas reuniões que fizemos, por exemplo, no último domingo, nós pregamos sobre é preciso ter coragem. Falamos que Deus está nos chamando pela fé. E a fé verdadeira promove coragem. Em Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31, a Bíblia registra que a igreja, alguns irmãos se reuniram, oraram a Deus, pedindo um revestimento de coragem. E a Bíblia também testifica, corrobora que eles receberam ousadia do Senhor. A oração que eles fizeram foi respondida. Eles foram revestidos de coragem dos céus. Ou seja, quem nos dá a fé é Deus. E o Deus da fé, Ele nos faz viver em coragem. Coragem é antônimo do medo. A coragem é aquilo, é a unção, é um revestimento que Deus nos dá para vencer na vida, para crescer, para romper, para avançar, para viver uma vida diferente. Pastor, e o medo? O medo é sinônimo de fracasso, de paralisia espiritual. O medo nos faz parar. A coragem nos faz superar. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer, Ele quer te capacitar
te encorajar a crescer em todas as áreas da sua vida. Eu tenho certeza que para alguns que estão vivendo uma vida, paralisada, uma vida engessada, e você pensa, pastor, mas eu tenho fé. Escute bem. Tiago diz que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. O que é isso, pastor? A Bíblia nos ensina que a fé exige ação. E a ação exige coragem. A fé que Deus depositou no seu coração, ela precisa avançar, ela precisa expandir, ela precisa ganhar vida. E como faço isso, pastor? Agindo com coragem. Se é para acertar algo, acerte. Seja corajoso, seja corajosa. O Senhor está nos chamando para viver em coragem. E o texto que lemos fala sobre a igreja que experimentou um tempo de paz. A igreja se edificou. A igreja vivia no temor do Senhor. Agora, para que isso aconteça conosco também, eu quero te convidar a entrar no tema de hoje. Encorajados para crescer. O Senhor quer te encorajar a crescer. A crescer em quê, pastor? A crescer em todos os âmbitos que até aqui você tem gemido, você tem chorado, você tem clamado. Tem coisas na sua e na minha vida que precisam mudar, que precisam ganhar cores diferentes. E como isso pode acontecer? É você crer que nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te encorajar a crescer. Crescer espiritualmente, crescer mentalmente, crescer emocionalmente, crescer na família, crescer no trabalho, crescer na profissão, crescer em todas as áreas. Se você crê, meu irmão, levante tuas mãos, por favor, e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que eu cheguei aqui porque o Senhor quer que eu seja encorajado a crescer em todas as áreas da minha vida. Você que recebe esta palavra, por favor, glorifique o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, no caminho da fé é assim: quem recebe Jesus Cristo recebe o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo recebe coragem, porque o Espírito Santo é o nosso encorajador. Se você quiser significar e resumir a caminhada, resumir seu crescimento, é assim: quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador recebe automaticamente o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo recebe coragem, pois o Espírito Santo é o nosso encorajador. Então, olha que mistério. Quer dizer que no dia que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebeu o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entrou em você, ele te fez alguém de coragem. Pastor, peraí, eu tenho coragem, segundo a palavra, por meio de Cristo, por meio do Espírito. Sim, a coragem está dentro de você. Hoje é noite de colocar essa coragem em ação. A coragem de Deus para vencer gigantes, para vencer batalhas e viver a vida extraordinária. Amados irmãos, o texto que lemos nos traz algumas lições que podem transformar nossa história. A primeira lição que encontramos aqui é que o Espírito Santo nos encoraja a crescer
por dentro. O Espírito de Deus nos encoraja a crescer por dentro. É uma tecla que eu bato há muitos anos. Quem caminha comigo talvez esteja enjoado de ouvir isso. Mas o apóstolo Paulo dizia: eu não me canso de ensinar a vocês. Se for preciso ensinar, eu vou ensinar. O primeiro crescimento que o Espírito de Deus quer promover em você não é o crescimento financeiro. Não é. Não é o crescimento na sua profissão. Não é. Não é o crescimento de poder fazer as coisas. Não é. O primeiro crescimento que Deus quer de você é o crescimento interno. É o crescimento por dentro, que traz maturidade, que traz arrependimento, que traz cura, que traz transformação, que traz mudança, que traz uma vida completamente transformada. Deus, Ele quer primeiro nos tratar por dentro. Deus quer primeiro que nós venhamos experimentar de uma vida interna mudada. Você sabe disso? Quantas pessoas detêm poder, detêm dinheiro, possuem fama, possuem tantas coisas materiais, mas sofrem do nanismo espiritual. Pastor, o que é o nanismo? É um problema que atrapalha o crescimento natural. Não adianta crescer por fora, senão crescer por dentro. Um grande pregador, um senhor chamado Smith, ele disse: eu sou muito maior por dentro do que por fora. E as pessoas estão te dizendo assim: você precisa mudar algumas coisas por fora para mudar a sua vida. Equívoco. Mentira. A dona de casa pode limpar muito bem sua casa por fora. A dona de casa pode até mudar os móveis da casa. Mas se não mudar os móveis da casa de dentro dela mesma, não muda nada. O homem de casa pode até mostrar crescimento financeiro, cresceu na profissão, recebe o melhor salário, tem uma melhor renda, mas se não cresce por dentro, continua o mesmo. O primeiro crescimento que o Espírito Santo quer promover dentro de nós é o crescimento interno. É o crescimento de uma vida transformada, é o crescimento de uma vida restaurada e liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Vamos olhar para o texto. Atos 9, versículo 31, é o mesmo texto. A Bíblia diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha só, a igreja passou por um período de paz. Passou por um período de paz, um momento. Isso quer dizer que até aqui a igreja vivia perseguição. Havia um homem chamado Saulo, que logo depois se converteu, mas até ele se converter, ele arrasava a igreja. Ele massacrava os crentes. A igreja era odiada por todos aqui, pela religião atual da época e pelo governo da época. Os apóstolos não tiveram descanso, eram perseguidos o tempo todo. Mas em Atos 9:31 acontece: a igreja passava por um período de paz. Agora a pergunta é: como nós estamos usando esse tempo de paz? É interessante dizer que no momento de paz, a igreja não cruzou os braços.
A igreja não deixou de buscar Deus. A igreja não deixou de se prostrar diante do eterno Criador. Ei, você já observou que nós temos algumas dificuldades para equilibrar nossa vida? Tem gente que busca Deus com toda a força no tempo da guerra, quando não tem nada, quando não é nada, quando está na sarjeta do mundo espiritual, quando está doente, quando está enfermo, quando o casamento está arrasado, quando a vida está em terra seca. Então se busca Deus. Se busca Deus para consertar casamento, se busca Deus para consertar os filhos, se busca Deus para ser curado de uma enfermidade, se busca Deus para ter uma porta aberta de trabalho, se busca Deus para restaurar alguma coisa, se busca Deus quando vivemos em tempo de crise. Mas a igreja atual, ela tem mais conforto do que a igreja primitiva. Os crentes do tempo de Atos dos Apóstolos não tinham templos com ar-condicionado como esse. Não tinham cadeiras como essa. Mas a gente tem. Temos 2 ar-condicionados, vamos instalar um terceiro. Mas quando uma máquina aqui quebra, irmão, os irmãos têm alguns que não param quietos. Dizem assim, nossa, que calor, misericórdia. Um ar-condicionado quebrado rouba o culto dos irmãos. 10 minutos que o culto passou, deveria terminar 9, terminou 9:10. Sempre acaba à tarde. Estamos vivendo uma incógnita espiritual. A igreja de Atos adorava a Deus no tempo da guerra e continuou adorando a Deus num tempo de paz. Só que a gente tem paz e perdeu a adoração. A igreja experimentou de paz, descanso interno e descanso externo. Quando a Bíblia fala de paz, você precisa entender a paz em 2 linhas de entendimento. A primeira linha de entendimento, a paz com Deus, significa a reconciliação. Experimentamos quando somos salvos, quando a inimizade deixou de existir. Quando a Bíblia diz que Deus é o Deus da paz, nós temos paz com Deus, quer dizer, Deus em Cristo nos perdoou. Em Cristo não somos mais inimigos da cruz. Em Cristo agora, Ele nos trouxe para Ele. O véu se rasgou. O muro da inimizade caiu por terra. E nós temos livre acesso para usufruir de uma paz interna com Deus. É a paz com Deus. Agora a paz também tem uma outra vertente. A paz de Deus. A paz com Deus nos reconciliou com Ele. A paz de Deus já gera proteção dEle. A proteção dEle. Olha aqui isso. Que vem sobre nós para nos proteger e nos guardar contra todos os ataques malignos. Nos capacita a continuar marchando e marchando, independentemente das circunstâncias. Será que nós estamos experimentando dessa paz com Deus? Fomos reconciliados. Eu não preciso mais de ninguém para intermediar a minha vida com Deus. Agora Jesus é a ponte que me levou até Deus. Jesus me deu livre acesso. Agora eu posso abraçar meu Pai. Aliás, a Bíblia diz que em Cristo agora podemos chamá-los de Pai. Paizinho. Abba, Pai. Mas a paz de Deus é a paz que gera proteção em tempos de guerra, em tempos de caos. Não importam as circunstâncias, se eu tenho a paz de Deus, eu estou protegido na sombra do Altíssimo. Aleluia!
A igreja aproveitou o tempo da paz, não para se esfriar, mas para crescer espiritualmente. Irmãos, nossa vida está muito boa. E alguém diz assim: pastor, o senhor deve? Tenho dívidas. O senhor tem boleto? Tenho muitos, posso dividir. E eu sei que vocês também têm. Pastor, o senhor tem preocupações? Quem não tem? Pastor, o senhor sofre guerra? Seja pastor um dia no meu lugar, você vai ver quantas mensagens chegam. Quantas mensagens chegam dizendo: pastor, eu preciso disso, preciso daquilo, o senhor não me visita, não me manda mensagem, não me atende. E aí são 200 ou mais pessoas dizendo bem assim: nossa, eu mandei mensagem para o senhor me respondeu, mas eu queria mais. Esse dia eu falei bem assim: você sabe quanto tempo eu não recebo uma mensagem de alguém me perguntando bem assim: pastor, o senhor precisa de alguma coisa? Como está a sua família, meu pastor? Percebendo que o senhor não está bem, o senhor quer uma ajuda? Eu sou pastor há 15 anos. Se em 15 anos eu recebi 10 mensagens de alguém perguntando: pastor, como o senhor está? Em 15 anos, se eu recebi esse tipo de mensagem, 10 delas, recorde. Não recebo mensagem de alguém perguntando assim: pastor, eu gostaria de uma visita, mas eu queria saber como o senhor está primeiro. Eu não recebo mensagem assim. Eu só recebo mensagem bem assim: o senhor ainda fala que é pastor, mas não me visita quando eu quero. Eu falei: eu tenho filhos, tenho uma esposa, eu choro, Jesus chorou, eu tenho dores, eu passo por processos, mas isso me fere? Não. Isso me faz mais forte, porque eu aprendi a servir na maioria das vezes que eu não sou servido. Eu aprendi a cuidar na maioria das vezes que eu não sou cuidado. Eu aprendi a aconselhar na maioria das vezes quando ninguém me dá um conselho, ou só aponta quando eu falho. Porque eu passei a olhar para o Deus da paz. A paz que excede todo entendimento humano. Não vou me cansar de olhar para Ele. Você já pensou em desistir da igreja? Nunca. Já pensou em acusar os irmãos que não cuidam do Senhor? Nunca. Guarda ódio de alguém que traiu e falou mal de ti? Nunca. Porque eu tenho paz com Deus. Eu aprendi a crescer espiritualmente no tempo da dor e no tempo da alegria. No tempo do tudo e no tempo do nada. Eu tenho paz com Deus. A igreja de Atos não apenas aproveitou a paz para descansar, mas para crescer espiritualmente. O progresso interno é descrito em duas dimensões. Nós lemos que a igreja se edificou no tempo da paz. E às vezes a gente observa que tem algumas pessoas que não sabem lidar no tempo da paz. No tempo da paz sempre faz besteira. Mas a Bíblia me ensina que no tempo da paz eu não preciso dar mole. No tempo da paz eu posso me edificar. Eu não posso usar o tempo das provisões para ficar o dia todo assistindo televisão sem edificação alguma, não. Eu posso até assistir televisão parte do dia e assisto o que me interessa, mas eu não vou abrir mão do meu devocional com meu Pai. Eu apliquei na minha vida um sistema de proteção espiritual.
E esse sistema que eu apliquei em minha vida é independentemente das circunstâncias. Se paz ou guerra, eu tenho que aplicar aquilo todo dia. O dia que eu acordei triste, perturbado, chateado, estressado e ansioso, no meu quarto tem um quadro. A primeira mensagem, Provérbios 10, 22, está escrito lá: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Eu repito isso umas 3 vezes: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Começa a vir uma dor no corpo, ansiedade, preocupação. Eu declaro Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Não inclui dor alguma. E eu coloquei na minha vida: não como, não bebo nada sem antes ler as Escrituras. Então eu posso estar no melhor resort com a minha esposa, eu não vou comer daquele banquete enquanto eu não ler a palavra de Deus. Eu posso estar lá na Bahia, no interior, na simplicidade com a minha família, eu não vou comer o meu café, eu não vou tomar meu café com requeijão baiano, uma delícia, sem antes ler a Bíblia. Minha mãe acorda cedo, quando eu estou na Bahia, e prepara aquela mesa. Eu falo: aquela mesa, a mesa da minha infância, a mesa, sabe, da minha raiz. Aí ela faz o café, ela senta na mesa, na mesinha sozinha. E aí ela traz minha xícara, eu ponho a Bíblia na mesa. E ela já sabe: sem café ou sem Bíblia, sem comida. Sem Bíblia, sem café. Aí eu leio minha Bíblia e falo: agora você vai tomar seu café. Eu agora vou tomar meu café, mãe. Não posso abrir mão da minha comunhão com Deus pelas guerras que eu estou atravessando. Eu não posso abrir mão da minha comunhão com Deus pelas bênçãos que eu estou recebendo. Não importa se bênção, se paz, se guerra, não importa se deserto, não importa se tempo tranquilo, não abra mão da sua comunhão com Deus. Não deixa o ter bagunçar o seu ser. Não deixa a vontade de ter coisas confundir o seu ser, quem você é. O problema das pessoas hoje é que elas querem ter e esqueceram de ser. E quem tem muita coisa, esquecendo de quem é, se perde no meio das coisas. Antes de você querer ter qualquer coisa por fora, descubra quem você é por dentro. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Diga as incertezas: eu sou filho. Diga ao medo: eu sou filho. Diga a Satanás: eu sou filho. Diga a dificuldade: eu sou filho. Diga a escassez: eu sou filho. Diga a prosperidade: eu sou filho. Você é filho de Deus, independentemente de circunstâncias. Aleluia! Somos filhos. A igreja de Atos, mesmo no tempo da paz, se edificou, se construiu o caráter, a fé sobre o fundamento de Cristo. A igreja, mesmo no tempo de paz, ela vivia no temor do Senhor. A paz não foi uma oportunidade para eles desviarem do Senhor. Eles usaram a paz para se aproximar ainda mais do Senhor. Eles viviam em temor, e o temor do Senhor, Salomão já dizia, é o princípio da sabedoria. E o que é o temor do Senhor, pastor? O temor do Senhor não é ter medo, é ter reverência, é ter respeito, é saber quem Ele é. Vivemos um tempo de inconstância, de infidelidade, de traições, de quebra de aliança.
Conversando com a minha filha, eu falei para ela esses dias, falei assim, olha, o pai que você tem pode cometer muitos erros de forma inconsciente, porque ainda somos limitados. Mas o seu pai nunca vai cometer um erro para ferir você, para ferir seu irmão, para ferir sua mãe. Seu pai também é tentado como qualquer um ser humano. Seja na área financeira, seja na área sexual, seja em qualquer área, todos nós somos tentados. Mas escute bem, eu falando com a minha filha, eu tenho a minha esposa, sua mãe é minha esposa. Só que quando eu casei com ela, eu não casei primeiro com ela. Quando trocamos uma aliança, eu não troquei primeiro uma aliança com ela. Falei, minha filha, quando eu olho essa aliança, com ela ou sem ela, perto ou longe de casa, eu lembro que eu tenho, antes de ter uma aliança com sua mãe, antes de ter uma aliança com você, antes de ter uma aliança com a igreja, eu fiz uma aliança com Cristo. É a aliança com Cristo que me mantém um homem fiel. Fiel à minha esposa, fiel aos meus filhos e fiel à igreja. Porque a primeira transformação que Deus quer de nós é por dentro e não por fora. Qual é a lição, pastor? A lição é: momentos de paz são oportunidades dadas por Deus para nos prepararmos e crescermos espiritualmente. No tempo da paz, no tempo da bonança, cresça espiritualmente. Qual é a reflexão para vocês e para nós? Será que nós temos usado os períodos de calmaria em nossas vidas para buscar Deus e fortalecer nossa fé? O que você tem feito num tempo de calmaria? O que você tem feito quando tudo está bem? O que você faz quando tudo está tranquilo? O que você faz nas férias? E aí eu vou fazer minha mala, 50% Bíblia e livro. Aí alguém fala, mas você vai tirar férias? Assim, eu vou tirar férias, mas não de Deus. Não tiro férias de Deus. As minhas férias não quer dizer, esquece a Bíblia. Deixa de orar, você está de férias. A vida com Deus não é peso, é descanso. Outro ponto importante que nós aprendemos aqui para fechar a mensagem, ponto final, é que o mesmo Espírito que nos encoraja por dentro, a crescer por dentro, ele é o mesmo que nos encoraja a crescer por fora. Você percebe que após o crescimento interno, após o crescimento espiritual daquela igreja, daqueles irmãos, a Bíblia vai dizer, na parte B do versículo, capítulo 9, versículo 31, vamos dar uma olhadinha. Ela se edificava, a igreja, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, ou seja, após o crescimento espiritual interno, Deus concedeu crescimento externo, multiplicação. Quer crescer por fora? Cresça por dentro.
Quer avançar na vida de fora? Avance na vida de dentro. Quer mudar a vida de fora? Mude a vida de dentro. O segredo de uma árvore que dá muitos frutos não está nos galhos, não está nas folhas, não está no tronco. O segredo de uma árvore que dá bons frutos e muitos frutos está na raiz. Na raiz. Quem está sustentando aquela árvore, quem está fazendo aquela árvore dar frutos bons e lindos e muitos frutos, é a raiz, ou seja, é o invisível, é o que ninguém vê, é o que está por dentro. Quer mudar seus frutos de fora? Mude a raiz do coração. O seu trabalho não começa por fora, começa por dentro. A sua vitória não começa por fora, começa por dentro. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: vai dar tudo certo. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu vou te encorajar a crescer da forma certa e ninguém vai te parar. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: você vai progredir espiritualmente. Você vai declarar igual o pregador, o reverendo Smith, quando disse: eu sou maior por dentro do que por fora. Você vai crescer por dentro, você vai crescer por dentro, você vai crescer por dentro, você vai crescer espiritualmente, e todos olharão e dirão: grandes coisas o Senhor fez por eles, e por isso eles estão alegres. Eles estão alegres. Aleluia! É tempo de crescer, é tempo de multiplicar, é tempo de avançar. O progresso espiritual interno levou o crescimento externo. A autenticidade e o poder do testemunho do cristão ou dos cristãos atraíram outros para o evangelho. Ei, qual a lição, pastor? Uma igreja que cresce, ou seja, pessoas que crescem por dentro, no temor do Senhor, são encorajadas pelo Espírito Santo, naturalmente se multiplicam, se multiplicam, se multiplicam. Aleluia! Uma reflexão para a gente. Sua vida reflete o evangelho de maneira que atrai outros a Cristo? Essa igreja começou a crescer em números, porque ela cresceu por dentro. A pergunta é: a sua vida reflete o evangelho de maneira que está atraindo outras pessoas? Quem cresce por dentro atrai. Quem é transformado por dentro, transforma por fora. As pessoas não estão olhando o que nós, simplesmente o que nós falamos, que fazemos por fora. As pessoas querem ver o que de fato somos por dentro. Se temos frutos de arrependimento, se temos frutos de humildades, frutos de transformação genuína. É tempo de crescer. A igreja primitiva cresceu porque soube equilibrar descanso, progresso espiritual e multiplicação. Para sermos encorajados a crescer, devemos buscar a edificação em Cristo, andar no temor do Senhor e viver no conforto e na coragem do Espírito Santo. E aí? Você quer crescer? O encorajador está aqui.
O amigo Espírito Santo, o encorajador está aqui te dizendo: você pode avançar. Talvez alguém aqui pense: pastor, eu não estou conseguindo, tem muito tempo que eu quero e não consigo. Mas o Espírito de Deus está aqui para te encorajar e te dizer: você vai vencer. Você vai crescer. Outros olharão para a sua vida de fora e saberão o que aconteceu por dentro. Você está aqui hoje, sendo encorajado a crescer por dentro e por fora, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte.